passamos a apresentar Diocese em Evangelização. É interessante quando nós paramos para hoje ouvir essa passagem do Evangelho. Quantas vezes você já ouviu essa passagem? Que nós chamamos a passagem dos discípulos de Emaús. Mas hoje Deus quer falar de forma diferente, porque cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, o Senhor fala para nós de forma muito particular e de um jeito novo, trazendo uma boa notícia hoje ao nosso coração. É interessante que os discípulos, eles caminham com Jesus, eles partem ali, mas não reconhecem que Jesus estava com ele, caminhando junto com os dois discípulos. Quantas vezes na nossa vida nós também não percebemos a presença de Jesus dentro do nosso coração, até diante das divergências que nós passamos, de situações que nós vivemos, talvez até nós caminhamos, e esse é o grande risco que nós temos muitas vezes, de viver a ressurreição somente na ideia. Se eu não experimentar Jesus, meus filhos, eu também vou ser como aqueles discípulos de Emaús. Eu quero abandonar o projeto de Deus na minha vida. Sabe por quê? Para aqueles dois discípulos, é interessante vocês perceberem que na palavra de Deus vai falar que Jerusalém é o lugar do testemunho da morte, da cruz de Jesus e da sua ressurreição. E por isso os discípulos, inspirados e cheios do Espírito do ressuscitado, vão e testemunham a presença de Jesus que está ressuscitado. Só que dado muito interessante, nós percebemos hoje, para aqueles dois discípulos de Emaús, Jerusalém era o lugar do fracasso, era o lugar da derrota, porque de fato eles não foram capazes de compreender do testemunho daquelas primeiras mulheres que foram ao túmulo e viram o túmulo vazio, a pedra estava rolada. Aí nem mesmo os mensageiros, que eram os anjos que Deus enviou, foi capaz com que eles percebessem e acreditassem no testemunho da ressurreição de Jesus. E quando eles chegaram, eles constataram o túmulo vazio. É interessante que quando aqui Jesus estava caminhando com eles, e Jesus falando ali, dando sinais da tua presença, e eles falam para Jesus: olha, tu és o único peregrino aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Mas eles não foram capazes de perceber, de reconhecer que ali estava Jesus. E quando esses dois discípulos decidem ir para Emaús, Emaús é o lugar de voltar para casa e de abandonar todo o projeto que Deus tinha para a sua vida. Quantos de nós muitas vezes queremos abandonar o projeto que Deus tem para a nossa história, o projeto que Deus conta conosco para que vivamos, e queremos voltar para Emaús? Ei, olha aqui um pouquinho, está na hora de despertar, amados, está na hora de ir para Jerusalém. Saia de Emaús e vão e testemunhem, porque Jerusalém é a tua casa, Jerusalém é o teu coração, Jerusalém é a tua igreja, Jerusalém é onde você estiver. Vão lá e testemunhem a presença do Cristo ressuscitado. Só que às vezes nós somos iguais àqueles dois discípulos, sem inteligência e lentos para entender e crer que Jesus está no meio de nós. Diocese em Evangelização.